York abriu caminho para suas netas governarem. Oi, eu sou a Steph e hoje vamos ver o que essa senhora, Elizabeth de York, fez para que o mundo mudasse entre a época dela e de suas netas, que permitiu que elas governassem por direito próprio e sem precisar de um marido reinante. Em janeiro de 1486, quando Henrique VII tomou o trono da Inglaterra, ele se casou com Elizabeth, a herdeira da casa de York, em grande parte porque ela era a verdadeira herdeira com maior reivindicação. E sabendo disso, ele foi coroado antes do casamento. O pai de Elizabeth, Eduardo IV, havia morrido inesperadamente em 1485. Ele tinha deixado um herdeiro homem e um reserva, mas os príncipes da torre desapareceram no outono de 1483, depois que seu tio reivindicou a coroa e se tornou Ricardo III. Ele e seus irmãos foram declarados bastardos com base em fundamentos altamente duvidosos. Muitos ainda consideravam Elizabeth, a irmã mais velha deles, como a verdadeira herdeira do trono depois desse desaparecimento. Depois que Ricardo III caiu na Batalha de Bosworth em 1485, ninguém apoiou a reivindicação de Elizabeth ao trono porque ela era uma mulher. Seu valor era puramente matrimonial. O parlamento já havia declarado que Henrique VII era o rei, que não foi até a década de 1530 que o filho deles, Henrique VIII, reconheceu que seu título veio principalmente da mãe. Mas em 1485, a Elizabeth, no entanto, tinha outras ideias. Na ascensão de Henrique VII, a cortesia e a honra concedidas a ela devem ter feito tê-la esperança que logo ela seria rainha por direito próprio e governaria junto com Henrique, como Fernando e Isabel faziam na Espanha. Ela pode ter ficado desconcertada ao saber que, apesar de Henrique ter prometido em 1483 se casar para dar legitimidade ao trono, ele assumiu o estilo de rei em seu próprio nome no campo da Batalha de Bosworth, sem mencionar ela de forma alguma. Além disso, quando ela chegou a Londres, pode ter achado estranho que não houvesse uma recepção oficial na capital ou celebrações para marcar sua chegada. Essas foram as primeiras indicações de que seu casamento com Henrique VII não seria considerado um meio de sua realeza. Se ela tivesse desfilado pela cidade em triunfo, poderia parecer que ela mesma era a soberana legítima. Há indícios que Henrique não tinha pressa em se casar com Elizabeth. Seu objetivo era que ninguém dissesse que ele devia sua coroa à rainha. Ele declarou que não seria o cavalheiro de sua esposa e estava decidido a ser coroado e ter o parlamento reconhecendo seu título antes de se casar com ela. Ele não podia esperar para adiar a sua coroação até estar casado, mas uma cerimônia conjunta com Elizabeth podia ter passado a mensagem de que eles eram soberanos iguais. E assim, não havia rainha em sua coroação, e o serviço foi alterado para emitir todas as referências a uma. Mas por que então Elizabeth de York não assumiu o trono? Ela era indiscutivelmente a herdeira de Eduardo IV. Sem dúvida, ela tinha uma maior reivindicação ao trono do que Henrique, mas não há registro de que ela tenha ressentido o fato de que Henrique relegou-a ao papel de rainha consorte. Embora o próprio Papa a tenha chamado de herdeira indubitável de Eduardo IV, e houvesse aqueles que pensavam que Henrique e Elizabeth deveriam governar como soberanos conjuntos, ninguém considerou seriamente que uma mulher poderia governar sozinha como uma rainha reinante. Pelo contrário, seu trono era a herança que ela trouxe para seu marido. Tradicionalmente, as mulheres podiam transmitir a coroa. As casas reais Plantageneta, York e Tudor derivaram suas reivindicações pela linha feminina, mas não podiam exercer o poder soberano. Sabemos que não havia uma lei sálica na Inglaterra que impedia as mulheres de subir ao trono como havia na França. Então, nada impedia uma mulher de governar, mas as memórias de uma má administração feminina eram longas. As pessoas se lembraram de como no século XII a altiva e arrogante imperatriz Matilda tentou reivindicar seu direito ao trono, o que resultou em uma guerra civil tão sangrenta que se dizia que Deus e seus santos dormiram.
Então essa experiência deixou os ingleses com um preconceito duradouro contra governantes femininas. A ideia de uma mulher exercendo domínio sobre homens era vista como antinatural e contrária às leis de Deus e da natureza. Como o Duque de Buckingham colocou sem rodeios, não era lugar das mulheres governarem, o reino é dos homens. As mulheres eram consideradas criaturas fracas e irracionais, incapazes de liderar exércitos em batalha e interferir nos assuntos de Estado. Na lei, elas eram tratadas como crianças. Seu propósito principal era ser esposa e mãe, subordinada aos seus homens, em cujo interesse seus casamentos eram arranjados. Assim, ninguém falou em favor de Elizabeth de York ascendendo ao trono por direito próprio como rainha legítima da Inglaterra. Caberia então à sua neta, que recebeu seu nome Elizabeth I, provar que uma mulher podia governar com sucesso. Ainda assim, havia aqueles que acreditavam fortemente que Henrique VII governaria apenas em razão de sua esposa, e ele permaneceu impopular pelo erro que fez a sua rainha, que não governou em seu nome. Então, como Maria I e Elizabeth I puderam governar quando sua avó não pôde? Quase 60 anos depois de Elizabeth ser preterida, seu filho Henrique VIII colocou suas filhas na linha direta de sucessão após o seu filho, o Eduardo VI. É assim que a Inglaterra, após os curtos 13 dias de governo de Lady Jane Grey, passou a ser governada por duas rainhas soberanas, Maria I e Elizabeth I, entre 1553 e 1603. Ao contrário de Eduardo IV, que deixou 2 filhos, Henrique não foi bonzinho. Ele tinha apenas um herdeiro homem e estava preocupado em assegurar a sucessão de seus descendentes. Em 1485, havia vários pretendentes masculinos ao trono com reivindicações fortes. Em 1544, quando foi aprovada a lei de sucessão do Henrique VIII, não havia outros herdeiros masculinos na linha Tudor. Então Henrique não teve escolha a não ser considerar suas filhas. Além disso, até então, várias mulheres reais europeias, Isabel de Castela, Margarida da Áustria e Luísa de Saboia, haviam provado que mulheres podiam sim exercer o poder soberano de forma eficaz. Ainda havia uma forte preocupação de que rainhas reinantes precisavam de maridos para governar em seu nome. Quando Maria I subiu ao trono em 1553, sua prioridade imediata foi encontrar um marido, e ela escolheu Filipe da Espanha, um casamento que teria consequências desastrosas. Coube a sua irmã, Elizabeth I, a rainha virgem, mostrar que uma mulher não precisava de homem e podia governar sozinha. Não é de se estranhar que o biógrafo de Henrique VII, Francis Bacon, escrevendo no início do século XVII, tenha expressado desaprovação por Henrique ter preterido melhor a reivindicação de Elizabeth de York para ser a governante da Inglaterra e tenha retratado o casamento deles incorretamente como infeliz. Só podemos nos perguntar se Elizabeth tivesse tido a chance de exercer o poder soberano, será que ela seria tão bem sucedida quanto a sua neta? E se você gostou desse vídeo, segue aqui no canal que temos vídeos todos os dias às 19 horas. Um beijo e até o próximo vídeo.